dom em ação. Daniel 2, de 24 a 28. Fala assim: por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no leito, são esta. Então nós temos aqui hoje uma questão do dom, o dom de Daniel, que ele colocou em ação. Uma pessoa em posição de influência precisa se fazer as seguintes perguntas: qual ou quais são os meus dons? É a primeira pergunta que você precisa fazer e muitas pessoas fazem. O que eu tenho a oferecer que as pessoas precisam? Qual é a minha contribuição singular para estas pessoas? Daniel foi uma pessoa que correspondeu positivamente ao seu treinamento e às suas funções de liderança, respondendo a cada um desse questionamento. Ele soube enfrentar o desafio para ser bem-sucedido. E assim ele, depois nós vamos colocar os tópicos aqui, mas eu queria colocar uma questão aqui de Daniel, um homem de Deus, um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que tinha uma intimidade com Deus, e ele desafiou. Ele foi ao rei confiando que o Senhor ia interpretar aquele sonho e trazer até Daniel para que ele possa levar até o rei. E ele correu um risco, porque o rei já tinha dado uma ordem para matar todos os sábios, todos os astrólogos, todos ali, que estavam na área de adivinhação ali no reino, ia morrer tudo, se não interpretasse o sonho do rei. Mas Daniel tinha um Deus poderoso, que é o nosso Deus, que pode todas as coisas. E eu te faço uma pergunta hoje: qual o seu dom? Está usando ele? E essa é a pergunta, né? E eu vou fazer que nem o pastor Rogerinho. Interessante, Guerra, essa... Interessante. Essa colocação, e é verdade, né? O que as pessoas muitas vezes mais perguntam, questionam, até mesmo chega lá na clínica, né? Pergunta. E a gente fala e aborda e pergunta: e qual que é o seu dom? As pessoas não sabem, né? Qual é o seu dom? E normalmente nós temos percebido que as pessoas desconhecem o seu dom ou não estão usando, ou seja, potencializando o seu dom em função de feridas na alma, em função de experiências negativas, quer seja com a igreja, quer seja na família, sabe? E até mesmo olha para dentro de si e percebe essa questão. Ontem, Guerra, dando aula na nossa escola de restauração, eu abordei ontem um tema sobre vergonha, né? Sim. E as consequências que a vergonha provoca na vida das pessoas, né? Então, assim, eu pude ver várias pessoas ali do módulo 1 com essa enfermidade ou feridos nessa área da vergonha. E aí o processo da vergonha é justamente o que? Ela inibe o potencial, trava a vida da pessoa, congela o seu potencial, não é? E aquele sentimento de que, sabe, eu não vou empreender, ou não vou, sabe, de repente começar alguma coisa, ou um sonho que Deus colocou dentro do meu coração, por conta de o que os outros vão pensar se eu fracassar. E se não der certo, será que é isso mesmo que Deus quer da minha vida? Não quer da minha vida? Então, essa tem sido, na realidade, um dos muitas situações que as pessoas têm vivido, e elas não conseguem potencializar todo
o seu chamado, ou seja, os seus dons, e vai travando, fica travado. Né? E muitas vezes são projetos maravilhosos que Deus coloca, estabelece no seu coração, mas sabe, aquele medo, aquela insegurança impede as pessoas de avançar. E essa é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Qual é o meu dom? Ou seja, hoje eu estou vivo, qual o propósito de Deus na minha vida? Porque o propósito está diretamente relacionado com o dom. Com certeza. O propósito da vida, não é? Diretamente. E Deus quer usar isso de uma forma assim tremenda, não é? Eu vejo que muitas vezes a gente acha que 10% daquilo que eu estou fazendo já é suficiente. Mas Deus não quer 10%, Deus quer o 100%. Com certeza. E esse 100% só vai poder acontecer quando você verdadeiramente se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Né? Então, o que o Senhor pede para mim e para você? É o que diz a palavra do Senhor em Provérbios. Né? Filho, dá-me o teu coração. Por quê? Porque o coração é a chave, dele procede as saídas da vida, né? Do coração. Então, quando o coração, que diz o texto da palavra de Deus, que ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto, não é? E nós somos levados pelo coração muitas vezes, a nossa impressão, eu estou sentindo no coração que é isso, mas ele é corrupto e nós podemos ser enganados por esse coração. Então, o que acontece? Nós precisamos confiá-lo totalmente nas mãos do Senhor, porque o Senhor sabe como tratar conosco e Ele sabe como conduzir o nosso coração, né? Então, essa é uma questão importante, né, para a gente poder visualizar. Tem uns dons que eles são mais assim, não é questão que são difíceis, não, são mais específicos em pessoas. Igual a questão do Daniel aqui, o dom de interpretar sonhos. É um dom que na igreja normalmente a gente encontra poucas pessoas com esse dom. Porque muitas vezes tem um dom, por exemplo, o dom de línguas, você acha, né? Muitas vezes a igreja toda fala em línguas. Mas tem dons que são específicos, dom de operar maravilhas, não é? Que muitas vezes a pessoa tem o dom de cura e o dom de maravilhas, que são diferentes. Então, muitas vezes, a pessoa tem um dom específico. Por exemplo, o dom de misericórdia, não é? Muitas vezes são poucas pessoas que têm esse dom, não é? Tem esse dom. A pessoa pode ter misericórdia, mas o dom é diferente. Então, esses dons específicos, Daniel, ele tinha um dom específico, que era o dom de interpretar. E muitas vezes as coisas acontecem no reino espiritual e elas só são reveladas para aquele que tem um dom. Nós vemos lá José do Egito, desde novo, ele já sonhava e Deus revelava ele através de sonhos. E muitas vezes Deus revela as pessoas através de sonhos. E os sonhos, eles ajudam na área até de cura interior, na área de psicanálise, na área de psicologia. Ele usa muito para que a pessoa encontre ali alguma coisa na vida da pessoa, que são sonhos, né, repetitivos e tudo, que vai mostrar que ali tem uma ferida na vida da pessoa. E aqui no reino, esse dom de Daniel salvou a vida de muitas pessoas aqui, muitos foram salvos. Né? Encontraram, porque iam ser mortos. Né? Se ele não chega, né? Ele saiu de lá, de Judá, né? De Israel, lá, foi exilado, caiu ali para salvar um monte de gente. Com um dom, né? Olha para você ver, um dom pode salvar muitas vidas aí, você usando o seu dom. Não é? Ô Guerra, nós já temos aqui algumas participações. Diz assim, DDD 31, eu não sei se é aqui Belo Horizonte, mas diz assim, peço orações, eu perdi a minha filha mês passado, 15 anos, eu acho que a filha devia ter 15 anos. Precisamos de oração, é a Miriam Aparecida, o Gabriel Ângelo, o Ricardo Gonçalves e a Helena Emília. Ok, nós vamos orar, sim, por você, mas se você está aqui em Belo Horizonte, eu não sei se é Belo Horizonte, capital, ou Grande Belo Horizonte, ou alguma outra cidade próxima, olha, eu quero até anunciar para você que amanhã, ou seja, às quartas-feiras, a partir das 13h30, nós temos então o trabalho da Clínica da Alma, que é o apoio no luto.
E o apoio no luto é justamente esse ministério que está dentro da Clínica da Alma para ajudar essas pessoas que tiveram perdas, né, e não estão conseguindo lidar ou elaborar a perda. Então está aparecendo aí no vídeo, né, que é um grupo, são grupos terapêuticos, que é gratuito, não é cobrado nada, nessa área do apoio no luto. Então, olha, está aparecendo o nosso telefone. O que você precisa fazer é agendar o seu nome, ou seja, dar o seu nome para que a gente reserve, então, uma vaga para você. São grupos terapêuticos de até 10 pessoas, eu acho que no máximo, onde uma profissional da psicologia, que é a doutora Jane Teodoro, que já está conosco praticamente desde o início da Clínica da Alma, né, já quase 10, 12, 15 anos que ela está conosco, e é uma excelente profissional com, inclusive, curso na área de especialização nessa área da tanatologia, que é a área, né, da perda, do luto e na ajuda das pessoas, né, que não estão conseguindo elaborar de uma forma assim saudável essa questão da perda. Então, eu quero sugerir qualquer pessoa, não precisa ser membro de Lagoinha, pode ser membro de outras igrejas, e também, olha, eu não sou membro de lugar nenhum, eu tive uma perda, por favor, ligue lá na Clínica da Alma. Vou pedir para o pessoal da produção colocar novamente os nossos telefones, e ligue lá agora mesmo, já tem pessoas lá para poder atender o seu telefone, e dê o seu nome e o seu telefone, eu quero participar deste grupo terapêutico do luto, que vai ser na quarta-feira, e assim são alguns encontros, todos eles na quarta-feira no mesmo horário, ali na sede do Ministério, atrás do Hospital Belo Horizonte, tá bom? Então, faça isso, sabe? Não fique sozinho, ou seja, a igreja está disponibilizando um profissional com experiência para poder ajudar você, tá bom? Então, é todo o Ministério Clínica da Alma. Aqui tem uma outra participação aqui também abordando a questão do luto, né? Que a gente colocou, esse não é Belo Horizonte, mas disseram, ó, mataram meu tio, foi muito cruel, o que eu faço? É de DDD 99, acho que é Maranhão, né? Então Maranhão, é um pouco difícil, a gente está bem distante, mas a minha orientação é busque ajuda, sabe? Porque às vezes as pessoas acham assim, a gente tem que conviver com isso, com morte, um dia todo mundo vai morrer. É verdade, mas é importante você ser orientado nesse processo de passagem, ou seja, da perda do ente querido. Às vezes são pessoas muito próximas, ou a morte foi uma situação extremamente trágica, muito violenta, e isso traz um impacto no nosso emocional, é óbvio. Nós não sabemos lidar com a morte, né? Então a morte é uma cisão muito forte, mas nós precisamos passar, né? Deus nos capacita, isso é óbvio, e também usa pessoas para nos ajudar. Então busque ajuda. Se você é membro de alguma igreja, você que enviou a mensagem aqui, então busque ali o seu líder, né, ou o seu pastor, para poder ajudar você. Ou se tem algum profissional, não necessariamente precisa ser um psicólogo, mas alguém que tem experiência nessa área de terapêutica para ajudar você, busque. É importante, sabe? É importante você lidar com isso, porque isso aí é chave, ou seja, para o seu futuro. Porque uma coisa importante, nós não podemos avançar deixando, sabe, situações não resolvidas para trás, né, Guerra? Com certeza. Porque vai fazer diferença lá na frente, não é? E aí quando você se deparar com uma situação parecida, vai aflorar. Porque não resolveu lá atrás ainda, aí tá vai bom? aflorar. Então faz isso, pelo menos é o que eu posso te orientar aqui à distância. Exatamente. E aí vai suscitar tudo de novo, entendeu? O que está lá atrás e o presente, né? Então, na verdade, vai ser um impacto muito mais forte, tá bom? Tenta resolver isso de uma forma mais suave, né? Para não sofrer depois, né? Nós temos aqui, Rogério, a questão de ele soube enfrentar o desafio para ser bem-sucedido e assim ele desfrutou a paz e não o pânico. Não é? Muitas vezes a gente tem que entender isso. O que ele fez? Ele foi e confiante no Senhor, ele desfrutou da paz que o Senhor deu ele ali para poder resolver a situação.
E essa confiança em Deus trouxe paz no coração dele. Que muitas vezes nós estamos dentro de um conflito, de uma situação. A situação ali, ela já estava decretada, que todos iam morrer. Então, assim, ele colocou no coração que Deus ia resolver aquela questão. E que ele tinha a resposta para o rei diante do que Deus revelasse para ele. Então ele desfrutou da paz de quem? Da paz que Deus trouxe a ele. Tem um corinho que fala que essa paz que eu tenho em minha alma, né? Fala assim, essa paz que eu tenho em minha alma não é por conta das circunstâncias, né? Mas sim por conta que Deus está presente na minha vida. Então, ele fala sobre isso. Não é as circunstâncias, é a paz que eu tenho dentro das circunstâncias. Eu era menino quando aprendi essa música. Ele é bem antigo esse corinho, né? Você era menino, né? Ele era menino lá em Rio Grande do Sul. Eu tomava o chimarrinha, né? Eu era pequeno. É o chimarrão, não o chimarrinha. Essa música é linda. Então a questão é essa. Daniel, ele mostrou isso e ele não entrou em pânico, porque ele poderia ter entrado em pânico. Não, o que nós vamos fazer agora, o que vai acontecer? E muitas vezes as pessoas caem numas circunstâncias e ela entra em pânico e ela traz isso até para existencial. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as coisas ainda estão criando ainda. E se eu entrar em pânico, ela pode tornar existencial e depois fica mais difícil de ser resolvida. Não é isso? Então ele criou uma paz, trouxe paz para o cara que já tinha ordem para matar, ele chegou perto dele, pera aí, não executa não. Me leva até o rei que eu tenho a solução. Exato. Até a pessoa ele tranquilizou, né, que também não deveria querer fazer isso, mas tinha uma ordem do rei, mas a coisa mudou todinho. Por quê? Por conta dessa paz que ele levou. É verdade. Não é? Temos a participação aqui, Guerra, DDD 33, eu acho que é Caratinga, diz assim: a paz, eu quero entender como funciona a questão do pecado. A pessoa pecou, se arrependeu, confessou, mas e agora? Mesmo assim, haverá colheita desses pecados que já foram perdoados? Deu para você entender? Entendi. Eu entendi o que você perguntou. A questão é essa, o pecado ele tem circunstâncias, você entendeu? Você vai colher as circunstâncias do pecado, ele é perdoado, você está livre dele, mas a colheita vai ter. Daquilo, por exemplo, uma mãe solteira, ela engravidou, ela vai ter o filho ali, que é o fruto do pecado. Então, muitas vezes o pecado gera um fruto. Esse fruto, ele vai ser uma circunstância que você vai responder por ele. Entendeu? Agora, o Senhor vem e limpa o nosso coração, nós perdoamos e Ele nos dá uma outra oportunidade. Por exemplo, o cara que rouba, ele vai ter que pagar, não é? Ele vai ter que pagar pelo que fez. Eu lembro uma história do Finner. O Finner, ele pregou numa indústria, o Finner era um avivalista e tal. Ele pregou numa indústria, ele fala que depois que um monte de pessoas converteram dentro daquela indústria, teve uma montanha de ferramentas que foram devolvidas. Eles devolveram as ferramentas que eles tinham levado. Então, a pessoa teve que passar por aquela vergonha de ter que chegar e colocar a ferramenta ali e as pessoas verem que ela levou aquilo. Mas, em compensação, ela estava naquele ato ali, ela estava mostrando que ela arrependeu e que ela estava devolvendo e que ela reconheceu que ela errou. E uma das formas do pecado é o reconhecimento, olha. É a pessoa reconhecer que ela errou, ela reconhecer e realmente sentir aquela dor no peito. Quando ela reconhece o arrependimento, ele traz uma dor, que foi a diferença de Pedro para Judas. Exato. Pedro sentiu dor e reconheceu, Judas sentiu remorso. Não é remorso, não é sentir que não é arrependimento, e Pedro não. Pedro sentiu amargamente,
mas as consequências ficam. Você pega Davi aí, antes do pecado e depois. Verdade. Você vai ver que ele teve consequências. Deus falou, ó, eu vou te perdoar, mas isso aqui você vai responder por isso. A gente responde. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.